Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 19 de agosto de 1934, lição 8. Amós denuncia a indulgência própria. Amós capítulo 6, versos 1 a 7 e versos 11 a 14. Ai dos descansados em Sião e dos seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais se foi a casa de Israel. Passai a Calné, e vede, e dali, ide, a grande Amate, e descei a Gate dos filisteus. Se são melhores que estes reinos, ou maior o seu termo do que o vosso termo. Vós que afastais o dia mau e achegais o assento de violência, os que dormem em camas de marfim, e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio da manada, que cantam ao som do alaúde, e inventam para si instrumentos músicos, assim como Davi, que bebem vinho de taças, e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem pela quebra de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem em cativeiro, e cessarão os festins dos regalados. Porque eis que o Senhor dá ordem, e ferirá a casa grande de quebraduras, e a casa pequena de fendas. Porventura correrão cavalos na rocha, ará-se-á nela com bois? Porque haveis vós tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna? Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis, não nos temos nós tornado poderosos por nossa força? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprime-vos-ão desde a entrada de Amate até o ribeiro da planície. Texto áureo. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Amós 5, verso 14. Resumo da lição. O profeta condena a confiança em si mesmo e na sua posição. Verso 1. Compara Israel com os povos vizinhos. Verso 2. Condenação daqueles que se deleitam em luxúria e comodidades. Versos 3 a 6. A ceifa da corrupção. Verso 7. O orgulho traz consigo a derrota. Versos 11 a 14. Há uma tranquilidade entre os homens que é a mais perigosa que pode haver. É aquela que confia nos seus próprios recursos e qualidades, desconsiderando Deus e a sua palavra. Essa tranquilidade se assemelha à daquele que habita numa casa cujos alicerces estão completamente minados. Pode habitar em Sião ou no monte de Samaria, mas lá mesmo o ar irá atingir os da tranquilidade enganosa. Calné, Amate e Gate foram reinos maiores, mais fortes. Entretanto, cometendo o que os grandes em Israel agora cometiam, foram destruídos. Quem é sábio, toma aviso da infelicidade dos outros, para não incorrer na mesma miséria. Isso, porém, Israel não fez, e hoje também muitos não fazem. O espírito leviano que só buscava prazeres, comodidades e que procurava fazer uma barreira para o dia mau não chegar, só precipitava mais a chegada do dia da ruína. Luxo, preguiça, glutonaria, embriaguez e música sensual foram os sinais da impiedade daqueles tempos, como também o são do tempo atual. Da enfermidade moral e espiritual, os grandes de Israel não cuidaram. Se podiam apenas encobrir a enfermidade com a ostentação exterior, estavam satisfeitos. Quantos hoje não procedem assim? Desde o chefe de nações até as crianças, todos procuram encobrir suas faltas com mentiras e disfarces, cuidando assim escaparem do julgamento dos homens e ficarem bem diante dos seus contemporâneos. Mas o resultado será, infalivelmente, derrota e ruína. O cativeiro seria, em primeiro lugar, a sorte dos grandes e irresponsáveis. Quanto maior é a posição da pessoa, tanto maior é a sua responsabilidade. Os regalados teriam de trocar o festim pela corda do cativo. Mas não só os grandes, os pequenos também seriam atingidos pelo castigo. A casa pequena seria ferida por fendas. Verso 11. A soberba e a confiança própria dos homens em Israel, em dizendo:
Não nos temos nós tornado poderosos por nossa força? Foi o mesmo pecado em que também incidiram Nabucodonosor, Daniel 4, verso 30, e Herodes, este quando aceitou a voz do povo, em Atos capítulo 12, versículo 11. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbio 16, 18. Os assírios formavam a nação forte, que foi usada como instrumento para sobre ela o Senhor executar os seus juízos.